Testando, testando, testando. Opa, já estamos na live aqui, eu viajando. Há quase um minuto, gente. Que eu estava respondendo aqui, vou abrir a live. Estava respondendo a algumas pessoas dos programas que a gente vai entrar ao vivo. É o seguinte, a gente está aqui no Vasco, tô abrindo a live. Hoje quem falou por aqui foi o goleiro Jordi. O Jordi até deu uma entrevista coletiva bem contundente, assim, bem forte. O Jordi falou sobre o Luiz Fabiano, sobre a expulsão do árbitro. Não sei se vocês viram, saiu a súmula da arbitragem hoje, saiu a súmula do Luiz Antônio, né, da Silva Santos, o árbitro, o índio, né, mais conhecido como índio, o árbitro da partida de ontem, do Clássico dos Milhões, do Fla-Flu, do Flamengo e Vasco. E ele contou na súmula a situação com o Luiz Fabiano. Ele disse que se assustou depois de dar o primeiro amarelo com a atitude do jogador, deu um passo para trás, mas ainda assim o Luiz Fabiano foi na direção dele e isso fez com que ele se desequilibrasse, teve que usar até as mãos para, segundo ele, né, para não cair no chão, quando houve o contato do peito do jogador com o peito dele. Essa foi a descrição do índio na súmula. O que acontece agora? O Luiz Fabiano vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Tem que esperar agora o procurador pegar essa súmula e oferecer a denúncia para a gente saber se o caso se enquadra em agressão ou não. E aí para saber quanto tempo o Luiz Fabiano vai ficar afastado. O que a gente sabe é que do próximo jogo ele já está fora, né, no jogo contra o Boa Vista, quinta-feira. E aí esse assunto tem dado o que falar e o Jordi saiu em defesa do Luiz Fabiano, falando que então nenhum outro jogador vai poder ir argumentar nada com o árbitro, porque nenhum jogador vai poder ter nenhum tipo de contato com o árbitro, né? Porque, na opinião dele, foi apenas um contato, porque ele foi reclamar dos direitos dele. Segundo o árbitro, ainda na súmula, ele disse ainda que foi chamado pelo Luiz Fabiano de moleque, de safado e mal intencionado. O que foi? Hã? Ah, tá bom. Eu tava falando com o nosso câmera que tá aqui comigo e tá precisando se mover aqui, tava pedindo ajuda da gente. Enfim, outro ponto, gente, que chamou muita atenção nessa entrevista coletiva do Jordi foi ele falando sobre o pênalti, né? Foi até, aliás, a última pergunta. Ele falando do pênalti, a gente levantou na entrevista coletiva a situação do Rodrigo Caetano, do que o do Rodrigo Caetano falou hoje, reclamando bastante da arbitragem. E aí o Jordi disse que o Flamengo não pode reclamar, porque em 2014
o Vasco sofreu com o impedimento de um jogador que estava no campo ontem, no caso era o Márcio Araújo, e o Vasco perdeu o título na situação. E aí ele colocou, olha, a gente perdeu o título, o Flamengo empatou a partida, né? Então acho que quem foi prejudicado mesmo fomos nós e não eles. Então saiu em defesa aí da equipe da Colina, o Jordi nas duas respostas, defendeu o Luiz Fabiano e também ele disse que não foi pênalti, né? Mas criticou aí a reclamação que tem acontecido no rubro-negro carioca, a reclamação talvez exagerada do Rodrigo Caetano. Essa então é a opinião do goleiro Jordi, que já não vai estar no Vasco, não vai estar no gol do Vasco na próxima partida contra o Boa Vista, porque o Martin Silva volta, né? O Martin Silva estava com a seleção uruguaia, joga amanhã, terça-feira, mas já deve estar disponível para o jogo de quinta aqui. Ele até falou, não, o Martin está aqui, Martin é titular, eu não vou jogar não. Ele já acabou anunciando aí, então o Milton Mendes tem o retorno do Martins, mas vai ter o desfalque do Luiz Fabiano e também do Jean, que levou o terceiro cartão amarelo. E ele tem 4 jogadores daqueles 5, né? Na verdade 6 que estavam no DM. Ele tem 4 que já estão fazendo trabalho em campo para voltar. O Wagner é o que está mais avançado deles. O Wagner tinha sofrido uma tornozão no tornozelo esquerdo, já está voltando. O Rodrigo, que também estava com alguns problemas musculares, já está fazendo um trabalho de transição. E os 2 que estavam também com dores na coxa direita, né? Que é o Kelvin e o Wagner, já falei do... Gente, quem é o outro? Esqueci. Kelvin, o Wagner, Rodrigo, Luan... o Guilherme. Como assim? Tava pensando, é o Mei, não lembro. O outro é o Guilherme. Então, o Guilherme e o Kelvin estavam com dores na coxa direita, mas também já estão fazendo trabalho de transição, né? Então tudo indica que o Milton Mendes vai ter um reforço aí para o próximo jogo contra o Boa Vista. É um jogo importante para a equipe garantir logo a classificação na semifinal do Campeonato Carioca, não da Taça Rio. É o quarto da Taça Rio, não iria para uma semifinal e uma final nessa situação, e é o quarto também na classificação geral do Campeonato Carioca, e aí sim entraria poderia estar numa semifinal, né? Na verdade é o terceiro, só que como os 2 primeiros inclui o Fluminense, que é o campeão também da Taça Guanabara, acabaria então garantindo a vaga. Bom, vamos aqui, a galera, eu não estava lendo, podia ter lido, né? Porque aí vocês iam me ajudar. O Gabriel Monteiro botou o Guilherme, mas eu fiquei tentando lembrar, gastando meu tico e teco aqui à toa. Enfim, vamos ler aqui. Então agora, gente, é o seguinte, eu vou ler aqui os comentários de vocês. Vocês podem participar com a gente, falar o que vocês querem saber, o que vocês estão achando, o que vocês acharam do jogo de ontem, da arbitragem, se concordam com o Jordi, se não concordam, enfim, vamos lá. E olha só, hoje teremos Iago Pikachu no banco lá do Jogando em Casa. Mais tarde, Iago Pikachu no Jogando em Casa hoje, e o Pikachu entrou foi uma alteração do Milton Mendes, né? O Milton chegou e colocou ele como titular. Ele foi titular nas 2 últimas partidas e fez um gol em cada jogo. Então, tem que agradecer o momento, né? E também o treinador que deu oportunidade para ele. Bom, vamos lá. Osmar Gomes está falando aqui, ó. Pergunta para o Rodrigo Caetano onde ele estava quando tiraram o título das nossas mãos. E o pior, o juiz até hoje apita e não teve nenhuma punição. Um abraço, o Esporte Interativo é show. Obrigado, Osmar Gomes. Ele estava falando do juiz, gente, é importante a gente falar que o juiz foi punido e está afastado sem tempo determinado, né? Por tempo indeterminado, o juiz foi afastado. Deixa eu ver aqui o que a galera está falando. Deixa eu ver, blá, blá. O Alexandre Campos está falando aqui, roubado é mais gostoso. Acho que ele está lembrando de 2014, quando o Flamengo foi campeão né, do estadual, é isso que é o ponto que o Jordi colocou. E com gol impedido do Márcio Araújo, e aí a gente teve essa pérola aí, falada pelo Felipe, do roubado é mais gostoso. O Cauê Queiroz está falando para eu acordar. Não entendi por que, Cauê. Não estou entendendo. Tá baixo, gente? É isso? Tô calma, gente. Tô batendo papo com vocês. Tô super tranquila. O Fernando tá tentando descobrir por que ele pediu para eu acordar. Por isso que eu tô respondendo. Mas tô super tranquila. O Nielton Carlos está dizendo, Luiz Fabiano pisou na bola, sempre expulso em clássico.
Gente, o Luiz Fabiano foi expulso quando ele vestia a camisa do São Paulo 16 vezes. Para um atacante é um número bem relevante. É um jogador que tem um temperamento forte, né? Josivan Justino perguntando se eu tenho alguma novidade para quinta-feira da galera que está no DM, pediu um beijo para a galera vascaína de São João. Um beijo então, Josivan, para você, para a galera vascaína de São João também. Falei aqui agora há pouco, a gente tinha 6 jogadores no departamento médico, né? O Marcelo Matos e o Luan, esses com uma situação mais grave. O Luan passou por uma cirurgia no pé e vai ficar fora por um mês, né, desde a sua cirurgia. E os outros 4 que entraram nos últimos jogos, né? O Wagner, que foi uma torção no tornozelo, o Rodrigo com dores musculares e o Guilherme e o Kelvin com dores na coxa direita. O que a gente sabe é que desses 4 últimos, Rodrigo, Guilherme, Kelvin e Wagner, os 4 já estão fazendo trabalho de transição, já estão fazendo trabalho no campo. O Wagner, inclusive, desde a semana passada, e podem sim ser reforços para o Milton Mendes na próxima partida, porque ele tem 2 desfalques, né? Ele vai ter o desfalque do Luiz Fabiano e ele vai ter o desfalque também do Jean, que levou o 3º cartão amarelo. Então é importante ele ter o retorno aí desses 4 jogadores na partida contra o Boa Vista. A gente ainda não sabe dizer exatamente se os 4 voltarão, mas já estão sim em processo de transição. Talvez a coisa fique um pouco mais esclarecida durante a semana. O Jean Barbosa está dizendo que o Vasco tem que se conformar com a realidade, porque ele acha que esse time aqui não vai longe. O Dudu Cabral está dizendo que o Luiz Fabiano foi o Luiz Fabiano. Ó, o Vitor H. Vieira está perguntando, é verdade que o Luiz Fabiano pode pegar 12 jogos de suspensão? Não, Vitor, eu acredito que não. É porque tem esse ponto de ser caracterizado agressão ou não. Mas a imagem não parece que foi uma agressão, né, ao árbitro. Não encosta a cabeça, encosta a barriga. E não foi um contato suficiente para que o árbitro, enfim, caísse ou algo parecido. Então, eu acredito que, obviamente, que a gente vai ter que esperar o procurador fazer a denúncia, né, para o tribunal e o Tribunal de Justiça poder julgar o caso. Mas acredito que não vai ser configurado como agressão e ele não deve pegar tantos jogos. Assim, obviamente é uma opinião minha. Mas ele pode acabar pegando 1, 2 jogos, já cumpre o primeiro automático agora. No máximo, assim, acredito que isso não vai ser nada muito grave, não. Deixa eu ver aqui. Ó, o Edeilson Santos está dizendo, belo do tático que o Milton Mendes fez no Freguês antes da expulsão e ousadia após a expulsão. O que o Milton Mendes fez, né? Ele disse que ele não quer que esse time do Vasco marque homem a homem, mas ele percebeu que, para o Flamengo, os dois setores muito importantes, a lateral esquerda e o lateral direito, que sobem muito. Então, ele botou, sim, marcação individual nesses 2 setores, tanto para o Pará do lado direito, né? No caso do Flamengo aí, como também do lado esquerdo. Ele colocou um marcador individual, no caso do lado esquerdo do René, colocou um marcador individual para cada lado. E o Vasco conseguiu controlar as descidas do Flamengo e sair muito bem no contra-ataque, que era a vontade do Milton Mendes. Então, ele falou que o time fez em campo exatamente o que ele pediu e o que ele treinou durante a semana, que ele acha que isso deu muito certo, mas o jogo acabou tomando um outro rumo depois da expulsão, né? Com o Luiz Fabiano expulso, o time ficou meio perdido dentro de campo. Em 10 minutos acabou tomando a virada, sem contar o gol anulado do Hever, né? Acabou vindo o placar por 2-1, e aí o Vasco demorou para se encontrar em campo. Depois que se encontrou, mais uma vez o Milton Mendes fez um bom plano tático, né? Porque ele não fez como normalmente fazem e se encolheu, né? Ele não pegou e colocou o time para trás ou algo do tipo. Ele colocou mais um centroavante, botou o centroavante, né? O Fabiano tinha sido expulso, colocou o Thales e tirou o Jean. E aí o Vasco voltou a ter maiores oportunidades na partida. Então, de fato, o treinador conseguiu taticamente fazer um time forte para enfrentar o Flamengo nesse domingo. O Veridiano Vasconcelos está falando de substitutos. Bom, o substituto do Luiz Fabiano, gente, eu acredito que seja o Thales, né? Que foi o que a gente viu ontem, né? É o substituto direto, é sim o Thales. Agora, do Jean, o Vasco tem jogado com o Jean e com o Douglas. Antes do Douglas, o Bruno Galo vinha atuando naquela posição. O Júlio dos Santos também faz aquela posição. Podem ser aí 2 opções, mas ele pode acabar também mudando o time, enfim. Mas eu acredito que ele precisa de um cara mais defensivo, né? O Douglas é um volante que sai bastante. O que ele pode fazer também é botar o Douglas
ali um pouco mais para trás, se ele tiver todos os jogadores à disposição. Desde que o Milton Mendes começou, ele nunca teve o Wagner, o Guilherme, o Kelvin à disposição. Esse vai ser, se os jogadores se recuperarem, vai ser o primeiro jogo. A gente vai ter que ver o que ele vai fazer. Será que ele mantém o Andrezinho? Porque o Cristóvão saiu, o Andrezinho não era titular. O Andrezinho voltou ao time na partida depois que ele tinha saído com o Valdir, né, o Bigode. Aí o Andrezinho voltou a ser titular. Na ocasião foi Andrezinho e Evandro. O Valdir já tinha também muitos desfalques para a partida, mas voltou o Andrezinho para o time. Milton Mendes chegou, permaneceu com o Andrezinho e os 2 últimos jogos. Tem que ver se todos os jogadores retornarem, se o Wagner, por exemplo, já tiver 100%, se ele retorna, continua com o Andrezinho ou se ele coloca o Wagner no time, né? Enfim, a gente tem que aguardar para ver o que o Milton Mendes espera fazer com uma equipe inteira disponível. Vamos ver aqui. Ó, o Osmar Gomes botou aqui mais um ponto. O Luiz Fabiano errou, mas acredito que ele vai nos ajudar muito. Sem falar que ele é uma referência para nós. Ele põe terror nos zagueiros. O respeito é diferente de Luiz Fabiano para o Thales. Beijos para você, Osmar. O Luiz Fabiano é muito mais experiente, né? A experiência ainda conta muito. A gente vê até no caso do Flamengo. O Zé Ricardo falou que colocou o Leandro Damião ali e não o Viseu, né? Já que o Guerreiro está na seleção, justamente por conta da experiência. Em clássicos, principalmente, isso conta muito. Agora, o Luiz Fabiano não teve muito tempo, não deu muitas demonstrações ainda nesse novo momento no Vasco de conquistar de vez aí o respeito da torcida. A torcida deu muita moral para ele quando chegou. Ele foi muito bem recebido. Ele tem poucos jogos também, né? Ele fez apenas 5 jogos. Só que não marcou nenhum gol até agora. Já teve 2 cartões amarelos e um cartão vermelho. Então ele precisa reverter esse quadro. A gente costuma dizer atacante vive de gol. Ele precisa marcar um gol o mais rápido possível para conseguir mudar um pouco essa situação. Bruno CRVG está perguntando se o Kelvin joga quinta. Então, o Kelvin acabou com dores na coxa direita, né? Na verdade, o Kelvin, ele foi barrado depois do jogo contra o Macaé, que ele não foi muito bem. E aí, logo depois disso, ele sentiu a coxa direita e ficou fora dos últimos jogos. Tá já fazendo um trabalho de transição. Tudo indica que estará disponível para o jogo contra o Boa Vista. Mas nada confirmado ainda. Tem que esperar um pouquinho mais. Esperar também para saber se o Milton Mendes vai querer colocá-lo em campo, né? Porque ele tem colocado o Iago Pikachu mais no meio, e o Nenê fazendo esse papel de quase um segundo atacante, né? E tem dado certo, né? Os 2 jogos que ele fez tem dado certo. Ele empatou com o Vasco, venceu o jogo anterior, venceu a partida da sua estreia, mas o jogo contra o Vasco foi empate, só que ele achou que a equipe foi bem dentro de campo, palavras dele próprio. Bom, gente, o negócio é o seguinte, estou recebendo uma mensagem aqui que eu vou entrar já no caderno de esportes. Então, eu vou precisar encerrar a live com vocês. Vou encerrar aqui, mas amanhã eu estou aqui no Vasco de novo. E aí, para quem eu não respondi, pode ficar de olho nosso Facebook, porque aí eu vou poder responder as perguntas de quem eu não respondi hoje. A gente vai poder falar do Luan, que a gente não falou muito hoje, e desse interesse do Palmeiras, por exemplo, da ausência de zagueiros. Enfim, a gente vai poder falar de mais outros assuntos, um pouco menos do clássico amanhã. E eu vou poder responder a pergunta de todos vocês. Então, eu vou fazer isso. Vocês fiquem de olho aqui na live amanhã. O treino também é de tarde. A gente vai cobrir o treino do Vasco à tarde. E a gente bate outro papo, responde as perguntas de vocês. Mas se vocês quiserem saber mais informações do Vasco agora, liga aí liga aí no Esporte Interativo na sua casa, no EIMAX, que a gente vai entrar ao vivo no Caderno de Esporte já, viu, gente? Um beijo e tchau pra vocês.